Hello, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. Fernando Choque, aqui no Manos Choque Show, é isso? É o que? Deixa eu abrir o teu microfone aqui, é o 3, é isso? Você pode abrir meu microfone, agora diminuir vai. um pouco do retorno, que deu até uma piscada. Como é Muito que obrigado. É o Mano Choque Show hoje, mano, que é aquele programa especial que a gente faz junto, né? Que tem legais. O último da semana. Isso aí. É que na real eu sempre tento fazer isso na segunda entrevista do dia. Eu queria ter entrado no Ricardo, mas eu tava esperando a entrevistada. Tá, então tá bom. Senão eu estaria aqui também. A nossa entrevistada de hoje, ela é criativa, é isso? Ela é bastante coisa. A nossa entrevistada de hoje, ela é bastante coisa. Eu quero ver tu conseguir resumir isso até o fim da entrevista. Tá, por quê? Porque ela é formada em administração e tem umas especializações legais aí, tu pode falar durante a entrevista. Ela também participou do livro Extraordinariamente Elas. Tá. E além disso, ela é professora da faculdade, da Unisite, que não me deu aula, mas tá dando aula lá. E também já foi palestrante eu nunca sei se é TEDx ou TEDx ou TEDx, né? Ela corrige a pronúncia também durante a conversa. E a Thaís e Domiciano. Tudo bem, Thaís? Prazer em receber. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho de criatividade, que é algo que eu sou apaixonada, né? Tá, eu tô vendo aqui, tem um capítulo 14 de um livro chamado, vamos ver aqui, deixa eu botar o livro aqui, já até vou botar na câmera pra quem tá me vendo, deixa eu arrumar aqui, vai, pra quem tá me vendo, Extraordinariamente Elas, você está no capítulo 14, a coragem de ser criativa. A capacidade criativa é fundamentalmente humana e acena com uma promessa constante de formas alternativas de ver, pensar e fazer. É isso mesmo? É isso mesmo. Como é que você define criatividade? Criatividade, eu sempre falo que é usar a nossa imaginação para resolver algum problema ou desafio. O tempo todo a gente tem desafio para resolver. E muitas pessoas dizem assim, eu não sou criativo, né? Porque acabam atrelando criatividade ao pintor, ao cantor, ao artista, ao publicitário. Né? E as pessoas se enganam muito com esse termo, né? E criatividade, a gente consegue sempre provar que todos nós somos criativos. Eu conheço gente que é criativo, mas é vadio para executar a criatividade. Isso pode acontecer também, né? Também existe? Tem um nome para isso ou não? Na verdade, quando a gente não coloca em ação, a gente está sendo apenas imaginativo. Então eu sou imaginativo. Então eu não, a pessoa, né? A pessoa que você falou, né, cara? Que a minha religião é procrastinação, né? Eu sou devoto. A gente precisa colocar um pouquinho mais de ação aí, né? Não, mas quando é que a criatividade, ela pode atrapalhar alguém? Eu considero que a criatividade não atrapalha ninguém, no meu ponto de vista. Mas a inquietação pelo novo, né? Porque ele sempre desenvolveu alguma coisa nova, não pode ser um problema? É que, na verdade, a gente pode ter várias ideias e aí entra na imaginação, né? Eu sempre falo assim, a criatividade, o primeiro passo é a imaginação. Tá. Imaginação, todos nós temos a capacidade. Se eu disser assim, gente, vamos imaginar aqui que dentro aqui do estúdio tem um elefante cor-de-rosa. Vocês conseguem imaginar, né? Fruto da nossa imaginação. A criatividade vem aquilo, eu tenho que colocar ação para conseguir chegar na criatividade. Então, quando eu digo que eu quero fazer um bolo, né? Eu quero fazer um bolo e no meu bolo eu vou fazer um bolo salgado, vou colocar um ingrediente diferente. Isso está na minha imaginação. Para eu ser criativa, eu preciso ir lá, pegar os ingredientes, começar a fazer. E aí, algumas pessoas, às vezes, têm muitas ideias, só que não executam a ideia. E aí também é um problema. E quando tem muitas pessoas que têm várias ideias e elas querem executar todas as ideias, isso também daí começa a ser um problema, porque às vezes elas começam uma, param, começam outra, param. Então tudo é um problema. Tudo é um problema. Demais é problema, é o equilíbrio. Mas a gente, quando fala de criatividade, a gente também tem algumas matrizes que a gente olha para escolher as ideias que a gente vai colocar em prática. E aí, geralmente, eu olho o impacto que essa ideia vai dar e o grau de complexidade que ela tem. Porque se ela tem um impacto muito grande e ela tem um grau de complexidade pequeno, é uma ideia que eu deveria estar executando, porque tem um potencial muito grande de dar certo. Então a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza também para essas muitas ideias que surgem e a gente não sabe por onde percorrer. Tô vendo aqui, erros são amigos, tem mais outros temas aqui que eu gostei. Mentes diversas transcendem o óbvio. O que mais tem aqui? Um caminho de coragem, né? Fala pra mim sobre os erros aqui. Erros são amigos, né? Isso nem todo mundo lida com isso também. Sim, os erros eu falo que são amigos porque muitas pessoas deixam de agir, e aí é a criatividade, eu entrar em ação com as minhas ideias por medo de errar. Eu falo sempre que o assassino da criatividade e da inovação, e aí a inovação entra junto,
É o medo de errar. Tá. É o medo de que eu vou fazer algo e eu vou ser punido de alguma forma por conta daquilo. Ou eu vou ser rejeitado porque as pessoas vão dizer, poxa, tu tá fazendo isso aí, tu errou. Isso muito vem às vezes da época da escola. Eu lembro muito episódios que eu passei na época da escola em que a gente tinha punição quando a gente errava. Verdade. Poxa, eu não soube responder uma questão da forma que a professora disse que é correta. Sabe o que eu acho legal do mundo hoje? Hoje pune quem acerta. Hoje a pessoa inteligente é punida. A mediocridade hoje é colocada num pedestal. Pessoas medíocres que não estudam estão no pedestais. Pessoas que não são criativas, é quase ofensivo hoje você ser criativo. Pra falar, né? Mas não é, quase ofensivo. Parece que tá fresco essa história pra ele, né? É quase ofensivo você ser criativo e ter sucesso no mundo de hoje. Né? Os medíocres tomaram conta do mundo. Entendeu? E pra mim isso é perigoso, cara. Porque todo mundo que avança muito acaba tomando muito hate, muita crítica, né? A gente tá vendo muito isso no ambiente de redes sociais. E acho que o maior exemplo disso pra mim é a Anitta, né? Pode fazer a crítica que for ao talento, à qualidade, ao conteúdo que ela tem, mas o fato é que tudo que ela planejou, ela conseguiu, ela conquistou e tá lá. Tá lá, ganhou um Grammy agora esse tempo e não foi nem citada como cantora brasileira, artista brasileira. Parece que o Brasil tem vergonha do sucesso dos brasileiros, né? Hoje é complicado a gente falar até de rede social porque a gente vê tanta coisa e tanta coisa rasa ali dentro, né? Eu sempre falo, é uma fatia. As pessoas acabam achando que é um mundo perfeito e achando que é muito fácil eu ir ali e criticar alguém dentro da rede social, sem saber realmente do que a pessoa fez para conseguir. E às vezes as pessoas também ganham popularidade sem ter nenhuma profundidade com o conteúdo. Então é um ambiente um pouco complicado, né? Quando a gente fala de rede social. Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo, até como mostrei aqui pro pessoal da rádio. É um cara que ele fala, no vídeo ele critica uma postura, só que usando extremamente o senso comum mesmo, sem nenhum argumento. Fala comum total. Total. Só que ele fala com como é que é? A comunicação do comunicador de convencimento, né? E chega um momento que eu não sei se ele é um pastor, se ele é um coach, se ele é um palestrante, se ele tá só respondendo uma pergunta, como se ele fosse um grande especialista nisso. Eu disse, vou ver o que esse cara faz, né? Fui dar uma olhadinha no currículo dele, não tem absolutamente nada no currículo dele. Ele nunca executou nada, ele não tem uma formação, não tô super valorizando a formação, mas ele não tem. Ele não tem a base para estar argumentando sobre aquilo. Mas como uma pessoa que não é criativa, ela pode se tornar criativa? Você acredita nisso? Ou é só mais um grande conto de fadas isso? Na verdade, todos nós somos criativos. Alguns têm um potencial, né, vamos dizer assim, pequeno, e ao longo da vida a gente acaba realmente perdendo o potencial criativo. Tem uma pesquisa que foi feita pelo George Land para a NASA, que eles fizeram o seguinte, só para vocês terem noção. Eles pesquisaram, pegaram 1.500 crianças com 5 anos de idade e fizeram uma série de testes para determinar o grau de potencial de criatividade dessas crianças. E essas crianças de 5 anos tinham 98% de potencial criativo. E essa mesma pesquisa ela foi sendo reaplicada a cada 5 anos. Quando essas mesmas crianças chegaram à idade adulta, lá pelos seus 25 anos, o potencial de criatividade dessas crianças, que tinham 98% de criatividade quando tinham 5 anos, passou para 2%. Caraca. Então a gente consegue identificar que sim, todos nós somos criativos. O que a gente precisa é desmistificar essa coisa de que criatividade está muito nesse ambiente de arte, né? Das pessoas que são diferentes, das pessoas lá que gostam de coisas coloridas, porque a criatividade é resolver problema. E todos nós conseguimos resolver problema. Nem tanto, né? A gente já fala isso na volta. Eu tenho o prazer de receber quem, Fernando Choque, hoje? A Thaís Domiciano. Eu vou perguntar sobre a habilidade de criar problemas também. Na volta eu quero saber sobre isso. O que você quer saber? Eu quero saber qual é o nome da pessoa que tem a habilidade de criar problemas. A gente já volta. Às vezes eu tenho nome pra isso. Eu tô no nicho errado. A gente já volta, velho. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, Fernando Choque, a música nos conecta, as boas entrevistas e o que mais nos conecta, Fernando Choque? As boas ideias. As boas ideias a criatividade. Eu venho com umas frases boas para responder. Você falou que tinha uma pergunta boa para nós. Quem é que está aqui? A Thaís Domiciano. A Thaís Domiciano, que o Instagram dela é guiada por ideias, então a gente já vê que o rolê dela é outro, né? Thaís, tu falou que as pessoas que conseguem resolver problemas são criativas, e as pessoas que criam problemas, elas também são criativas?
Situação complicada, né? Eu estudei pra isso, né? Fazer perguntas. Depende desses problemas que elas andam criando, né? Tem as pessoas que são as encrenqueiras, que só querem arrumar problema, mas tem as pessoas que tá tudo bem, elas começam a questionar as coisas para realmente aprofundar algo. Elas enxergam e não criam um problema, né? Elas vão além, elas querem realmente estremecer o negócio, né? Poxa, será que é realmente isso? Mas por que isso está acontecendo? E perguntar o porquê das coisas é importante pra gente realmente aprofundar, chegar um pouco mais na raiz das coisas. Porque às vezes também a gente tá acostumado muito no raso, né? Poxa, a gente tem uma situação aqui, e aí alguém já veio com uma ideia, não, isso aqui tá ótimo, vamos fazer. Mas a gente nem sabe se realmente esse é o problema. As pessoas tendem a se apaixonar pelas ideias. Eu sempre falo, a gente tem que se apaixonar pelo problema, realmente. E aí aprofundar, entender o que realmente tem empatia para entender quem são as pessoas que sofrem esse problema, falar com essas pessoas. E aí a gente flerta com as ideias. E aí eu flerto com as ideias, podem ter várias ideias, e aí a gente vai testando e vendo o que vai dar certo na prática. Até resolver o problema. Quando você está falando, me explica uma coisa. Ou evitar que ele aconteça. Olha só, a gente faz uma análise muito sistemática, às vezes, Fernando Choque. Por exemplo, eu estou com um livro aqui, em mãos, um livro escrito só por mulheres. Só por mulheres. Você está falando de problemas e resolutividade das coisas. Por que quando a relação do homem e da mulher, né, por exemplo, não é verdade, eu quero que você me ajude nisso. Quando a mulher, ela expõe um problema, por que ela não quer a solução do problema? Porque quando ela expõe um problema pro homem, o homem dá 10 soluções. Ela não quer, ela quer discutir. Ela quer discutir sobre o problema, ela não quer resolver o problema. E o homem, ele quer resolver o problema. Entende? Ele diz, tá, então tá com problema, vamos resolver, dá pra fazer isso e isso. Não, mas ela não quer, ela quer discutir. Como é que você enxerga isso? Situação complicada, né? Não tem nada de complicado, muito entendeu? Complicado. Aqui é muito fácil isso. Eu acho que depende da mulher. Tem mulher que também não gosta de discussão, né? Quer só resolver problemas. Vamos generalizar, porque a generalização é que essa mulher não é as nossas, né? A gente tá precisando de uma resposta que ajude duas pessoas hoje, né? Pelo menos isso aí. Ou mais aqui na rádio, né? A esposa de um amigo meu, ela tinha um problema com um profissional com o qual ela se atendia com frequência e o cara sempre deixava ela atrasando. E aí a esposa do meu amigo chegou pro meu amigo e disse assim, como a gente resolve? Aí eu falei, contrata outro. Eu não, meu amigo, né? Falou, contrata outro. Ela, não, mas é porque ele demora muito. Eu disse, então, já muda. Não, mas outro, muda. E aí eu resolvi em 30 segundos. Você vai deixar ela responder? Não, é pra ela entender exatamente o que eu tô querendo passar pra ela. Ela não é psicóloga. Ela quer trazer argumentos posteriores à argumentação do problema. Entendi. Gente, complicado, porque eu não vejo assim que eu gosto de ficar discutindo. Mas ninguém falou de ti, ninguém tá falando de ti. Não, mas eu tô pegando a minha experiência, né? Eu acho que as mulheres, elas às vezes querem realmente um pouco mais de atenção, talvez, né? E por isso querem discutir um pouco mais as situações. E quem sabe aprofundar os problemas? Será que não? A culpa é nossa, então. Eu sabia, ia sobrar ela. É corporativismo. Olha, que eu recebi aqui com carinho o livro Extraordinariamente Elas, organização Carla Ribeiro e Graziela Alves, né, da Legado Editora. Mano, que você possa elevar o seu potencial criativo. Um abraço, @guiada por ideias. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado pela aula de criatividade. Aprendeu alguma coisa, Fernando? Aprendi. Pelo menos eu consegui. Se eu vou aplicar, eu não sei. Mas a teoria eu já tenho. Agora, a teoria eu tenho. Como é que é? O que é que você Eu tenho a teoria agora. O que você é? Você não é um criativo, você é um... Eu sou, não sei. Imaginativo. Imaginativo. Anota isso pra gente falar. Vamos usar. Terça-feira a gente vai falar @... Guiada por ideias. Fernando Choque. @Mano Dal Ponte. Um abraço pra Carla Ribeiro. Um abraço pra Carla. Teve aqui? Carla Ribeiro, que é uma das organizadoras do livro, ela estudou comigo na faculdade. Carla Ribeiro? Isso. Tá bom. Não esqueça de uma coisa nesse programa, Fernando Choque. Somos todos? Todos criativos. Todos criativos.